Vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, e sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo sido em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? O irmão pode assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, eu queria dar um pouco de estudo sobre a liderança cristã, como que tem que ser essa liderança cristã, qual que é o papel, a responsabilidade e os deveres dessa liderança cristã, como nós devemos agir para com as nossas lideranças. Como eu disse para os irmãos, o cabeça de Cristo, o cabeça da igreja é Cristo. Não deveria existir donos de igreja, né? Eu não sou dono dessa igreja, né? A gente não tem, não sei se os irmãos sabem, né? Mas a gente não tem CNPJ. Nós não temos um estatuto dizendo fulano de tal é o pastor e presidente. Nós não temos isso. Tentamos fazer, conseguimos tudo que podia, mas Deus não permitiu. Deu tudo errado. Aí depois nós percebemos, é porque o Senhor não quer, né? Cada um tem a sua forma de organização, mas eu quero que os irmãos saibam que a Assembleia de Deus original, a de 1911 até 1938, ela não era uma igreja que ela é hoje, que tem presidentes, não tinha. Aí teve uma discussão com os pastores brasileiros, com os missionários suecos, e os pastores brasileiros, não sei por qual motivo, por qual cargas d'água, que eles nem sabiam que era evangelho, colocaram na cabeça que era necessário a igreja ser episcopal. Sendo que a maior igreja na época que tinha no Brasil era a igreja batista. E a segunda, não, era batista, a maior igreja era batista, depois tinha igrejas anglicanas e tinha igreja católica. Então eles não conheciam a realidade de que tipo de igreja, que tipo de governo de igreja poderia ter. Mas eles tiveram uma discussão, os missionários não queriam aceitar uma igreja com presidentes, com bispos, essas coisas, de ter dono da igreja. Eles não aceitaram isso. Tiveram que fazer a primeira convenção geral e lá foi decidido que a igreja ia ter sim presidentes. E a gente nem sabia, né? Quem estava dentro nem sabia que a igreja foi dividida em vários ministérios. A gente não sabia disso. E foi dividida em vários ministérios. Tinha donos da igreja e nós não sabíamos. E tudo isso depois veio à tona. Quando a igreja não precisava ter um nome, já tinha perdido os direitos. Aí ficamos sabendo que cada estava dividido em regiões, que nós não tínhamos esse conhecimento. Então é assim que a igreja tinha os seus líderes. E me escandalizou que um dos líderes, que virou dono de uma igreja, era uma boa igreja, não é mais, tem um busto em seu nome, tem um museu em seu nome, tem honraria em seu nome na sua cidade, em frente à igreja sede da sua cidade. Aí eu fico pensando, mas a liderança cristã, ela tem que levar as pessoas a olharem para ela ou olharem para Cristo? Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Bom, irmãos,
nós temos que levar as pessoas até a Deus. Eu lembro da história qual Moisés, cansado do fardo, de ter que carregar aquele povo, de ensinar, de aconselhar, de tirar água da pedra, de trazer codorna de onde não tinha, por mais que era Deus que fazia, né? Mas ele tinha que orar. Ele falou para Deus: traga alguém, Senhor, traga alguém, precisa de alguém. Eu não parei essas pessoas, eu não dei a luz a cada um deles, e eles ficam me obrigando. Eu sou, calma, ajunte 70, ajunte os anciãos, vamos orar, e eu vou derramar do seu espírito sobre os demais 70. E Deus derramou, e aqueles homens naquele dia profetizaram. Mas 2 homens, se eu não me engano, Medad, que eram irmãos, mesmo depois de muitos dias, continuaram a profetizar. O que é profetizar? Eles continuaram a ensinar o povo, continuaram a pregar a palavra no meio daquele arraial, no meio do deserto. E Josué falou assim: eu vou falar com Moisés, que isso está errado. Quem manda aqui é Moisés. Quem é o profeta de Deus aqui é Moisés, não é esses 2 aí não. Aí Moisés falou assim: está com ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que Deus desse do seu espírito para cada um, porque aí não precisava de ter um Moisés. Então nós não podemos, irmãos, ter ciúme se Deus levanta mais e mais pessoas para fazer a obra do Senhor, porque é a obra de Deus. O arraial é do Senhor, a seara é do Senhor. Então a liderança cristã, ela tem que levar as pessoas até a Jesus. Eu estava lembrando disso sobre os patos. Você vê os patos lá, eles voando, sempre tem um na frente. E aquele coitado é o que mais sofre, né? Porque é ele que recebe toda a carga de vento. E os outros, conforme está mais para baixo, eles vão em V, né? Quanto mais para baixo do V, eles recebem menos carga de vento. Mas o primeiro recebe muita carga. Mas ele é o líder. Por quê? Ele sabe aonde tem que chegar. Ele não está ali porque ele é o bom, porque ele é o mais forte. Não, é porque ele sabe aonde tem que chegar. A liderança cristã tem que levar o povo de Deus até o céu. Aleluia. Não até a ele, até o céu. Glória a Jesus. Porque a gente não pode ter esse nível de... Isso, para mim, fazer um busto, um museu para um pastor, para mim, passou do limite. A gente não gosta de falar toda a honra e toda a glória para Jesus. Mas se debaixo da igreja tem um museu para um pastor, toda a honra não é para Jesus. Tem igreja que tem o cartazinho do pastor, não é verdade? E está errado. Toda a honra e toda a glória é para Jesus. Aí, fui em umas igrejas e eu vi que, infelizmente, no púlpito faziam questão de falar igreja tal, né? Aí eu falei para minha esposa: nossa igreja é Jesus. Nós não glorificamos o nome da igreja, nós glorificamos o nome de Jesus, porque uns confiam em carro e outros cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós glorificamos a Jesus. E, irmãos, é comum o ser humano ser idólatra. A idolatria está no nosso sangue, não é verdade? Alguém duvida que João apóstolo foi um grande homem de Deus? Eu não duvido. Um homem que escreveu um evangelho, 3 cartas universais e teve a revelação de Deus sobre os últimos dias. Não pode ser um Zé Ninguém, é um homem de Deus, verdade? Mas a Bíblia diz por 2 vezes que ele se prostrou diante de um anjo para adorar. E o anjo teve que repreender ele: levanta, rapaz, levanta, porque eu sou teu servo e conservo dos teus irmãos. Adore a Deus. Aleluia. João, homem de Deus, quando o anjo mostrou aquelas coisas para ele, ele já foi reverenciar o anjo. Que adorar não é só... A gente tem como nosso ensino que adoração é uma atitude só para Deus, né? Nossos sentimentos para Deus. Mas às vezes só o fato de você reverenciar uma pessoa que não é Deus já é adorar. O dobrar o joelho diante de uma pessoa, a gente critica assim, né?
Quem dobra o joelho de uma imagem de escultura, não está adorando. Sim, está adorando, porque você está reverenciando uma imagem, está reverenciando um homem, né? Era uma forma que se falava com os reis, né? Quando a pessoa é maior do que você dobra os joelhos para falar com aquela pessoa. Então é um ato de adoração. E João foi fazer aquilo, ele foi dobrar os joelhos e o anjo repreendeu ele: não faz isso não, adore a Deus, a mim não. Lembra que já falou para Jesus: se prostrares ao meu pés e adorares, darei tudo isso para ti. Ele falou: não, sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele, e somente Ele servirás. Então adorar somente a Deus. Mas está no nosso sangue, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vê pessoas assim, muito capacitadas, pessoas que fazem muito, já tem pessoa que está até meio que idolatrando o Elon Musk, porque ele faz foguete da ré, né? É difícil mesmo inventar um foguete que dá ré, mas não é por isso que a gente vai adorar o Elon Musk, né? Não existe isso, né? Tem gente que adora políticos, até bandido no Brasil as pessoas adoram, né? Tá tudo errado, né? Muito mais a liderança cristã. A liderança cristã tem que entender o seguinte: ela não está acima de ninguém na igreja. Não está. Porque se ela se acha acima dos outros na igreja, ela está tomando o lugar de Jesus, que é o cabeça. E como eu mandei para os irmãos semana passada: a minha glória a outra eu não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Se toda a glória pertence a Deus, se alguém toma essa glória de Deus, quem toma o que não é seu é ladrão, e nenhum ladrão entrará no reino dos céus. Vamos ler, irmãos, em Lucas capítulo 22, versículo 26. Eu vou ler aqui para os irmãos para não tomar tempo. Diz assim: mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Irmãos, o servo de Deus, quem está na liderança da igreja, ele não tem que ser o manda-chuva da igreja. Ele tem que ser esse coitado desse pato, que toma todo o vento, toda a dificuldade, que toma todas as rajadas, que suporta as dificuldades antes dos outros. Ele está servindo o bando. Ele não está mandando do bando, ele está servindo o bando. Se nós estamos na igreja, na liderança da igreja, nós servimos a igreja. Nós não mandamos na igreja. Nós não somos os manda-chuvas da igreja. Somos aqueles aos quais ensinam a palavra do Senhor, que leva cada um dos irmãos e a si mesmo diante do Senhor. Apenas isso. Somos servos de todos. Porque o que a Bíblia pede é que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que cada um não olhe para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Devemos fazer para os demais aquilo que esperamos que os outros façam por nós. Essa tem que ser a nossa atitude. Nossa atitude, irmãos, é fazer o que nós esperamos que os outros fizessem por nós. E o servo de Deus deve fazer isso. Ele tem que tomar a frente, ser o exemplo de como deve agir, servir a igreja. Servir a igreja naquilo ao qual o Senhor colocou à frente dele, e não ter o domínio da igreja. Acho que a palavra certa é domínio. O domínio sobre as almas não pertence a ninguém. Algumas pessoas acham que tem o domínio sobre as almas. Não tem domínio sobre as almas. O domínio e a majestade pertencem ao nosso Deus. Existe falsos usurpadores. É como eu estava pensando, muita gente faz pacto com o diabo. Vou vender alma para o diabo. O diabo pode estar mentindo para aquela pessoa, porque o diabo não tem nenhuma alma para ele. Ele está mentindo. É um pacto que o diabo sabe que é mentiroso, porque no dia que aquela pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, acabou aquilo. Porque todas as almas pertencem ao Senhor, não pertencem ao diabo. Não tem essa, eu vendi minha alma ao diabo, eu tenho que romper o contrato que eu fiz com o diabo.
se rompe o contrato com o diabo no dia que crê na morte do Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Não tem essa de, eu tenho que quebrar vínculo com Satanás, tenho que quebrar vínculo com o passado. O seu vínculo acaba no dia que você crê em Jesus, porque agora você é uma nova criatura. O problema é que é muito simples, né? E as pessoas gostam de elaborar um pouco mais as coisas para trazer novidades, mas realmente o Evangelho é simples, é só uma palavra, liberada por Jesus de perdão e tudo muda. É só você crer. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e de todo o coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É isso. Amém? Então a liderança cristã, irmãos, ela tem que ser uma liderança servidora. Ele é um servidor da casa de Deus. Ele não é um dominador da casa de Deus. Ele não é um rei da casa de Deus. Ele não é um soberano da casa de Deus. Ele não tem a primazia da casa de Deus. Mas ele é um mordomo. É aquele que faz tudo, né? Eu sei que cada um dos irmãos é chamado, mas é aquele que faz tudo para agradar o seu Senhor, né? Assim tem que ser a liderança cristã. Outra coisa também, o que deve fazer a liderança cristã? Está em 1 Coríntios 1, 22, 23, diz assim: pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muitas pessoas, irmãos, o que eles querem de uma liderança? Paulo diz que os judeus, eles ficam pediam na época para Paulo algum sinal do céu. Se é Deus na sua vida, mostra um sinal. Porque eles acostumaram com isso. Porque quando Moisés foi até o povo de Israel no Egito, Deus sabia como era a mentalidade dos israelitas e falou: olha, você vai pegar um cajado, vai virar cobra, você vai colocar a mão sobre o seu peito e a sua mão vai sair leprosa. Então, os dois sinais, era a cobra e a mão leprosa. E depois a mão ia voltar ao normal e o cajado ia voltar ao normal, não seria mais cobra. Se não acreditasse por um sinal, acreditaria pelo outro. Então eles gostam de sinais. Jesus, quando veio, ele fez muitos sinais e maravilhas, porque o povo israelita, eles gostam de sinal. Quando Elias quis provar que só o Senhor é Deus, teve que ter um sinal. Teve que botar fogo no holocausto, na vítima que estava lá naquele altar, sem colocar fogo de forma humana. Tinha que vir um fogo realmente do céu. E quem mandou fogo do céu foi o próprio Deus. Baal não foi capaz. Então o israelita tem isso no coração. Ele gosta de ver sinais e maravilhas. Se ele não vê, ele não crê. O grego já gosta de filosofia. Não, me convença com seus argumentos, me convença pela razão, pela filosofia. É baseado em quê que você está falando isso? E você tinha que argumentar com aquele povo, ele começar a te perguntar, a razoar nisso, a razoar naquilo. E Paulo tinha essas pessoas para pregar. Alguns ele tinha que fazer milagre o tempo todo, e outros ele tinha que ter um conhecimento, uma sabedoria muito grande para tentar convencer. Mas aí ele falou: eu não vou querer convencer ninguém, nem pelos argumentos e nem pelos sinais. Eu vou pregar a Cristo, que para os judeus é escândalo. Eles se escandalizam. Eles não aceitam que Jesus morreu na cruz pelos pecados deles. Eles queriam um Messias forte que derrotasse o Império Romano e fizesse um reino de paz de Israel mandando no mundo todo. Então para eles é um escândalo que o Messias dele, o ungido de Deus, ao invés de vencer o Império Romano, morreu numa cruz romana. Não pode ser. Então eles se escandalizam com isso. E o grego acha loucura quando nós falamos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, Jesus. Mas a liderança cristã, ela só pode fazer uma coisa: é pregar a Cristo. Glória a Deus. É para isso que nós servimos, né? O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
porque esse dever me foi imposto. Nós, irmãos, fomos chamados a levar todas essas almas do mundo que estão cativas. Sabemos que a fé não é de todos, amém? A própria palavra diz assim: a fé não é de todos, mas temos a obrigação de pregar para o maior número de pessoas possíveis, para que elas venham crer no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que levar as pessoas até a Jesus e não até a nós. Não até a nós, porque nós somos falhos, não é verdade? Sim. Não querendo, não é falando mal, não, é só um fato. Quem sabia que a Igreja Brasil para Cristo tinha 1.700.000 crentes no ano 1970? Quem sabia disso? Hoje não tem nem 200 mil. Existia igreja em todo o Brasil. Tinha até aqui nesse bairro. Então assim, tinha em todo o Brasil. Mas porque existia uma liderança forte, que era o Manuel de Melo. Aquele homem foi enfraquecendo da fé até que ele morreu realmente. A igreja foi definhando, foi diminuindo. Porque a igreja estava firme num líder. Eu só posso crer nisso. Não é verdade? Eu não consigo ver uma outra forma. A igreja tinha 1.700.000 membros quando o homem estava pregando nos rádios. Aí depois que o homem começou a ficar mais doentinho, mais velhinho, até morrer, só foi fechando mais igrejas. A igreja, infelizmente, estava firme numa liderança que era a do pastor Manuel de Melo. E era uma bênção, tinha muita cura. Dizem, né, que ele orava e as imagens de escultura explodiam, né, do nada assim, né? A pessoa já, opa, peraí, então isso aqui não é de Deus. Se fosse de Deus, não explodia, né? Tinha essas coisas, né? Tinha muita cura, muito milagre. Mas infelizmente o movimento foi em volta dele. E quando ele morreu, o movimento morreu junto com ele. Também temos o caso da Deus e Amor também. A Deus e Amor é uma grande igreja, né? Nos anos 80, né? Tantas caravanas. Eu conheço pessoas que foram curadas na Deus e Amor nos anos 80. Eu conheço pessoas de doenças incuráveis assim, foram lá e foram curadas. Mas conforme o missionário da Bíblia foi ficando mais doentinho, mais velhinho, até morrer, as igrejas foram morrendo juntas. Por quê? A igreja, o movimento estava em volta do Davi Miranda. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, se o nosso movimento estiver firmado em Jesus, não tem como diminuir e nem morrer, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Por isso, uma liderança carismática, ela ajuda o crescimento do movimento, mas enquanto ela está viva, enquanto ela estiver viva, aquela igreja, aquela denominação funciona. Mas no dia que aquela pessoa morre, acontece algum escândalo, fica doentinha, fica mais velhinha, mais incapaz de falar, a igreja acaba. Agora, a igreja que é levada a adorar e a buscar o Senhor Jesus Cristo não acaba porque ela está firmada em Deus, na rocha. E a liderança cristã tem que saber disso. Eu sei que alguns querem prosperidade, alguns querem cura, outros querem resolução no casamento, querem uma vida abençoada, mas o que nós pregamos é Jesus. Nós levamos as pessoas até Jesus e o demais Deus o fará. Deus tem poder de curar, o Senhor tem poder de prosperar, o Senhor tem poder de restaurar casamentos, tem poder de abrir portas de emprego, mas nós levamos as almas até Jesus. O demais quem faz é Jesus. Não sou eu, não é a igreja, não é homem, não é mulher nenhuma, mas é Jesus que vai fazer. Esse é o nosso dever. E muitas vezes, irmãos, nós falamos de Jesus e as pessoas não querem. As pessoas querem cura divina. As pessoas querem sabedoria. Igrejas que os pastores são muito inteligentes, a igreja é grande. Às vezes acontece milagre nenhum ali, não tem revelação, não tem profecia, não tem sonho, não tem visão. Você não vê um glória a Deus. Mas o pastor é muito inteligente, tem uma eloquência muito boa, tem um conhecimento de teologia, de história, tem uma hermenêutica muito boa, uma exegese muito boa, faz uma boa homilia. Por acaso entenderam essas palavras? Me perdoa.
Exegese é a interpretação da Bíblia, homilia é a pregação, a hermenêutica é a interpretação, desculpa. Então as pessoas têm essas coisas, mas e a igreja lota, porque a sabedoria e o conhecimento nos atrai também. Pessoas muito inteligentes. Eu conheci pessoas que eram pastores, evangélicos, e mudaram de religião porque o filósofo deles era católico. Mudou de religião. Não é porque a religião é boa, é porque se impressiona tanto com a inteligência do filósofo, o pessoal assim, olha, se esse filósofo que é tão inteligente, tão inteligentão, é católico, então a igreja católica é a certa. Aí trocou de religião e virou católico. Deixou de ser pastor, deixou de ser evangelista, porque se impressionou com a inteligência. Então a inteligência, ela atrai também. Não é só o poder do alto, não é só os sinais e maravilhas. Essas coisas atraem. Mas quando essas pessoas morrem, o movimento morre junto. Hoje mesmo, ninguém mais está seguindo mais esse filósofo. Ele morreu, acabou. Então o movimento dele acabou também. E isso que acontece. Nós temos que estar firmes em Jesus. E a liderança tem que levar as almas até Jesus. Até o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso dever. Eu sou de uma igreja que até que eu me converti, que até hoje ninguém sabe quem fundou aquela igreja. Ninguém sabe. Mas quem fundou essa igreja? Não sei. Não foi fulano? Não foi. Não foi da igreja tal? Não foi. Ninguém sabe. Mas a igreja está lá. Ninguém sabe quem fundou, mas a igreja está lá. Então quem fundou para Jesus. A gente não sabe nem o nome dele, mas Deus sabe quem é. E assim devemos ser nós, irmãos. Nós temos que pregar a palavra do Senhor e nem lembrar quem somos nós. Mas está tudo escrito no livro da Bíblia. Está tudo gravado aquilo que você fez para Jesus. Mas você levou as almas até Jesus. Você levou as almas até servirem a Deus. E elas vão estar firmes, vão estar realmente diante do altar do Senhor. O meu dever é pregar Jesus. Não é pregar que a nossa igreja é boa, que o nosso movimento é bom, que o pastor é uma bênção, que a pastora é uma bênção, que a missionária é uma bênção, porque quem é uma bênção é Jesus. Porque Ele é o abençoador. Ele que tem poder de fazer o impossível. Agora, o nosso dever como cristão, não é nem como líder cristão, como cristão, é que nós venhamos ser exemplares. Que nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém. Pessoas têm que olhar para nós e ser como Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Temos que ser exemplos. Como Paulo falou para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas tu seja o exemplo dos fiéis no amor, na palavra, na caridade e na paciência. Então nós temos que ser exemplares. O homem de Deus tem que ser exemplar. A mulher de Deus tem que ser exemplar. E aqueles que estão em liderança de igreja, que estão à frente, tomando todo o vento, tem que ser exemplo. O exemplo de como deve seguir a Cristo. Porque seria mais ou menos como pai para a criança, né? A criança sabe de nada. Ela copia tudo, né? Mas ela não sabe de nada. Então muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e nem sabem como orar, como deve agir, o que é pecado, o que não é pecado, como deve se proceder. Eu copiei pessoas para saber o quanto tempo elas oram, como elas leem a Bíblia, que tempo elas tomam para estar lendo as Escrituras. Todos nós seguimos exemplos. Temos que ser exemplares, né? Jamais sermos idolatrados. Jamais nos colocarmos como fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. O fundamento da igreja é Jesus. É uma igreja fundamentada
em homens, ela vai cair. Uma igreja fundamentada em milagres vai cair. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre acontecem milagres. Não é verdade? Porque o dom vem de Deus, não é do homem. Algumas pessoas acusam os pentecostais do seguinte, falando assim: olha, se você tem o dom de cura, vai no hospital e cura todo mundo. Então eles estão acusando o próprio Jesus e os próprios apóstolos. Jesus entrou lá no tanque de Betesda, havia diversos mancos, aleijados, e Jesus curou só um. Glória a Deus. Ele não tinha o dom de cura, ele podia curar todos, mas ele curou só um. O dom não é nosso, o dom é de Deus. Ele cura quando quer, ele faz quando ele quer. Glória a Deus. Então a igreja tem que estar fundamentada em Jesus, porque às vezes as curas não vêm, às vezes as profecias não vêm, às vezes as revelações não vêm. Uma igreja, agora um conselho: a pior coisa é uma igreja fundamentada em revelações e profecia, porque nem sempre a pessoa vai ter revelações para dar. Só que tem uma pressão tão grande das pessoas para que aquele profeta revele, que ele acaba inventando moda, com medo das pessoas ir embora. Mas se as pessoas verem que Deus não está me usando, vão deixar a igreja. Aí começa a inventar revelação, até que um dia descobre que aquelas revelações são mentirosas. Tem gente que inventa até cura, né? Porque às vezes acaba a cura na igreja e aí contrata os atores para ser curado, né? E não é. Então a igreja tem que estar fundamentada em Jesus. Jesus pode curar? Pode curar. Jesus pode revelar? Pode revelar. Mas Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo dele. Se Ele quiser, hoje Ele pode revelar o profundo e oculto de todos que estão aqui. Eu já estive uma vez na igreja que uma pessoa usada por Deus, talvez hoje alguns de nós escandalizaríamos o que eu vou falar para os irmãos, mas as pessoas fizeram filinha, e cada pessoa que ele orava, Deus usava em profecia. Fizeram fila, mas todas as pessoas, Deus deu uma revelação. Uma. Saía uma, aí te digo isso, não saía. E era tudo verdade, mas nunca mais vi isso. Eu acho que nunca mais também ele foi usado assim. Mas naquele dia foi. Agora, já pensou uma igreja fundamentada que o pastor tem que dar revelação todo dia para alguém? No dia que ele não der, a igreja acaba. Então, o nosso fundamento é Jesus. O fundamento é aquilo que deixa o edifício firme. O nosso edifício firme é Jesus. Não é a nossa prosperidade, não é a nossa saúde, não é a nossa situação financeira, nossa situação familiar. O nosso edifício é Jesus. Nós reunimos aqui para glorificar o nome de Jesus. E nós sabemos que Ele tem poder sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças, assim como Ele tem poder sobre qualquer área da nossa vida. Mas nós estamos aqui pelo que Ele fez. Nós servimos a Deus, irmãos, a Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova, que Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E o significado que é essa morte e essa ressurreição. Esse é o motivo. Nós estamos aqui pelo que Ele fez e não pelo que Ele pode fazer. Mas nós temos que crer que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Amém. E também em Hebreus 13:7 diz assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, qual que é o dever da liderança da igreja? É velar pelas almas. O velar pelas almas é realmente estar aceso pelas almas. Se põe a vela, né? A vela ilumina, né, o ambiente. Não também com o texto, né? Na época não tinha lâmpada, né? Então ficava velando. Tudo estava às claras. Estava olhando. Então a liderança da igreja tem que estar preocupada com as almas que vai dar conta para Jesus.
Eu tenho que estar preocupado. Assim, não é que eu sou fofoqueiro, entendeu? Mas eu tenho que estar preocupado com a sua vida. Não quero saber o que você faz, deixa eu fazer. Mas eu tenho que estar preocupado com a sua alma. Se você vai para o céu ou não. Eu fico preocupado quando a pessoa começa a faltar na igreja. Agora o pastor quer saber da minha vida. Eu estou preocupado porque antes você orava, antes você estava aqui na casa do Senhor, você louvava a Deus, e agora você parou de louvar a Deus, parou de orar, parou de pregar. Aí eu não vou estar preocupado? Então eu não sou pastor. Não é verdade? Um pastor se preocupa com a ovelha que está se perdendo. Ele conta as ovelhas. Porque as ovelhas não são dos pastores locais, as ovelhas são de Jesus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. As ovelhas não são nossas, as almas não são nossas, as almas são do próprio Deus, são do próprio Jesus Cristo. Ele é o bom pastor e Ele que deu a vida pelas ovelhas. Só que Jesus colocou, Ele é o sumo pastor, ou seja, Ele é acima, é o que está acima de todos os pastores. Glória a Deus, aleluia. Nós somos os pastorzinhos. Tipo assim, vai lá, ajuda um pouquinho aí, ajuda. Conta as ovelhas. Olha onde elas estão. Oh meu Deus, aquele lá não está vindo mais. Aquele lá já não quer mais cantar. Aquele não quer mais pregar. Aquele lá visitava os enfermos, não visita mais. Aquele lá ajudava financeiramente os pobres, não ajuda mais. Aquele fazia a campanha, não faz mais. Então o pastor tem que ir lá conversar com essas almas. Tem que ir atrás. Porque o pastor, ele cuida. Né? Não é o fofoqueiro da igreja, né? Mas ele cuida. Ele cuida das almas, preocupado que as almas estão se perdendo. Que as almas às vezes estão machucadas, estão aflitas, estão perdidas. Então alguém tem que se levantar. E esse dom de pastorear é difícil, irmãos, é incompreensível, porque muitas vezes as pessoas podem achar que nós estamos sendo explorados pelos outros. E não é exploração, é o nosso dever. Se uma ovelha se perde, o pastor tem que ir atrás. Não é verdade? Porque aquela a gente vai dar conta de quem é aquela ovelha. De Jesus. Cadê aquela ovelha lá? Ixi, eu nem sei onde está. Você não contou? Não sei. Eu estava vendo TikTok, sumiu, não sei. E aí, como fica? A gente pode dar desculpa para Deus? A gente dá desculpa para os outros, né? O patrão a gente dá desculpa. Patrão, teve um trânsito, teve um acidente. Agora para Deus não tem desculpa. O Senhor sabe por que nós deixamos uma ovelha se perder. Óbvio que cada um de nós somos livres, né? Somos livres para fazer o que nós bem entender, mas nós temos que velar, ao menos ir atrás. Se a ovelha não quer vir, não podemos fazer nada. Nós podemos falar para o nosso Deus: olha, a ovelhinha está ali e ali eu não posso ir. Aí é só o próprio Deus, e Deus vai agir. Então a liderança da igreja, ela tem que velar pela alma. Se ela quer que haja obediência na igreja, que a igreja ouça os conselhos, a palavra, a igreja tem que ver que há um interesse da liderança, não pelo dinheiro daquela pessoa, não pelo que aquela pessoa pode dar. Porque o que me entristeceu nesse momento, irmãos, nós ficamos muito longe, extremamente longe, e eu não julgo. Essa palavra não é para nenhum dos irmãos que estão aqui nessa nave hoje. É o seguinte, é que nós sentimos que algumas pessoas, por saber que nós estamos longe e a gente não podia dar nada por elas, mas se afastaram da gente. Entendeu? Já que não pode me dar mais nada, não quero conversa, né? Deixa para lá. Agora, nós que estamos na área da igreja, eu não posso olhar o seu salário, eu não posso olhar suas forças, eu não posso olhar o seu intelecto, eu não posso olhar os seus dons, eu tenho que olhar a sua alma, que a sua alma é preciosa para Deus, como foi cantada: precioso és para mim. Por quê? A tua alma é preciosa para mim, porque ela é preciosa para Deus. O Senhor olha para a nossa alma com muita preciosidade. Assim como a sua alma é preciosa para Deus, ela tem que ser preciosa para mim. Eu não posso amar o mundo todo, que é impossível, mas eu tenho que amar quem? O meu próximo.
Em inglês seria o meu vizinho, né? É mais fácil. Meu vizinho é aquele que está do lado, né? Aquele que está do meu lado, esse eu tenho que amar. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Amará aquele que está do seu lado como a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E agradecemos por mais esse momento que nós pregamos a palavra do Senhor.